Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz basicamente 100 mil investindo do zero, aportando de pouquinho em pouquinho e sendo CLT pobre, sem patrimônio nenhum. Primeiramente aqui eu já entrei no Investidor 10 e aí vocês conseguem ver a integração da B3 com a minha carteira, o que foi comprado, o que foi vendido em tempo real. Se quiserem fazer uma comparação e ver as melhores recomendações para ver aonde eu cheguei e como, vocês podem fazer isso. Porque basicamente eu também investi baseado em recomendações e análise de outras pessoas, obviamente, mas depois de um tempo em que eu peguei experiência, eu comecei a investir por mim mesmo. E isso que transformou a minha carteira. Bom, basicamente, quando eu comecei, eu vou colocar aqui no tempo máximo, vou colocar aqui 10 anos. Quando eu comecei na pandemia e eu tinha muito pouco. Aqui a gente pode ver que quando eu comecei basicamente com esse valor bem baixinho aqui, ó. Basicamente o que? R$ 640 que eu consegui colocar. Mas eu já coloquei R$ 80. Aí tive ganhos com a empresa Pfizer. Aí eu fui alocando, realocando e foi subindo o meu patrimônio. Basicamente, eu ainda não tinha essa noção se realmente daria certo, porque muitas pessoas falavam: investe, que vai dar certo, investe, que você vai ter um bom retorno, que você consegue dinheiro sem trabalhar, etc. É isso que motiva a gente a querer alocar e comprar mais, né? Então, basicamente, em 2022 eu tava com esse patrimônio de 1.600. E esse patrimônio de 1.600 moldou a minha cabeça. Por quê? Porque a partir do momento que eu tinha 1.600, eu já tinha basicamente 11, 12 reais por mês investidos, que eu ganharia de lucro todo mês recorrente. Então, tirando já o foco em que eu comecei com R$ 1.000 e depois eu cheguei a bater 88, eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou chegar no 100 mil e como e quais empresas eu tinha para poder chegar. Bom, primeiramente, esse aqui é o lucro total que eu tive, só que em dividendos, né? O ganho de capital foi 467, só de ganho de capital. E dividendos recebidos, 5.881. Tá? Últimos meses, 3.424. Rentabilidade de 17%. Não é uma rentabilidade tão incrível. Porém, eu fiz vários ajustes para poder chegar nessa rentabilidade. Bom, as empresas que eu tive e eu cheguei a vender, né? Petrobras, Itaú, Semig e Klabin. Já tive outras empresas como, deixa eu ver, Semig, Itaúsa, várias empresas diferentes na carteira. Já fiz muito rebalanceamento, mas está no histórico. FIIs, hoje em dia, eu só tô com dois ativos de FIIs, Sneg XPML. Renda fixa foi onde eu aloquei a maior parte do meu patrimônio. Criptomoedas é onde eu mais invisto e é onde eu estou mais investido hoje. Basicamente, se eu for colocar aqui em proventos, eu estava numa estratégia que era alcançar basicamente R$ 500 de proventos todos os meses. Essa é a estratégia que eu também coloquei no objetivo aqui do Investidor 10, né? Então hoje, antes eu estava chegando, hoje eu tô, basicamente eu vou ganhar o quê? R$ 200 de proventos do que eu já tinha investido, mas eu já vendi basicamente a maioria do que eu já tinha. Mas basicamente eu tava assim, ó. Nesse ano de 2025 eu tava com 332, pulei 430, 426, 435 e meu pico 464. E como que eu fiz isso? Eu, trabalhando no CLT, eu já tinha uma gordura guardada e eu tava aportando todos os meses. Tava tentando aportar pelo menos R$ 100 do meu bolso. Fora os R$ 400 que eu já tava ganhando dos proventos. Então, basicamente, eu tava investindo todo mês R$ 500.
E isso fez eu chegar aos 80. Então, basicamente, o que eu fiz? Como tudo estava em alta, eu vi uma percepção que muita gente também estava vendo, que era o seguinte: bom, já que tá tudo em alta, o que eu posso fazer para comprar ações, fundos imobiliários, ou ir para o mercado mais arriscado que nem Bitcoin e comprar na baixa? O que eu posso fazer? Então eu tive a ideia simplesmente de pegar uma boa parte do meu patrimônio e investir em Bitcoin. Justamente porque o Bitcoin está em baixa e é o melhor momento de comprar. Eu já comprei o Bitcoin em uma fase que ele estava por 44 mil dólares e eu comprei 20 mil e consegui virar 40 mil quando ele bateu 88. E foi sorte, basicamente foi sorte. Porque eu ouvi outras pessoas, outras recomendações, comprei no momento em que estava em bull market e consegui pegar uma valorização e ainda vendi no momento certo. Então, boa parte desse patrimônio que vocês estão vendo é basicamente Bitcoin. Foi Bitcoin. E do Bitcoin que eu fiz, do Bitcoin vai de novo. Porque nesse ciclo do Bitcoin, ele vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, basicamente, nessa próxima temporada do Bitcoin, nessa próxima season, eu provavelmente já vou bater os meus 100, 120, 130. Provavelmente. Depende muito de como que vai ser o mercado de risco. E, mesmo ele não batendo, eu tenho uma outra estratégia baseada em Bitcoin, que é justamente o ETF Coin11, que para mim é muito útil. Aí você fala, por que é muito útil? Porque é o seguinte, eu não preciso ficar acertando o time de venda do Bitcoin. Aqui tá falando que eu tenho 3 mil, mas basicamente, atualizado eu tenho 7 mil em Coin11. Ele já teve um prejuízo por conta da queda do Bitcoin, muita gente não entende. Mas o Coin11 para minha estratégia é muito necessário. E eu tô acumulando Coin11 para ter uma renda um pouco maior, acima de 1%. Então, para quem conhece Bitcoin, para quem sabe como funciona, acertar o time é necessário. Se você compra na baixa e você não acerta o time, você pode vender na baixa de qualquer forma, mesmo aguardando, mesmo passando pelo bull market, pela alta do mercado. Então, a dica que eu dou para todos que perguntam: compre Bitcoin nesse momento. Fez dinheiro? Vai para o mercado financeiro, vai para a bolsa de valores. Não foque apenas em, em estocar Bitcoin. Isso pode ser um problema, isso pode afetar a sua própria carteira, o seu psicológico. Já afetou a mim. Então, o que eu indico é: compre na baixa. Minha recomendação: compre na baixa e venda na alta. Isso é para qualquer coisa. Mas o Bitcoin é muito necessário fazer isso. É o ideal fazer isso. Então, do mesmo jeito que o Bitcoin mudou para mim, ele pode mudar